Outubro Rosa, ele foi idealizado por um grupo de pessoas da Califórnia, no final da década de 90. Então, a coisa foi crescendo e mais países em desenvolvimento foram assumindo isso, coisa que antes era só de França, Estados Unidos, Itália. Não, aí a coisa realmente bombou. O mundo começou a falar de Outubro Rosa. E o Outubro Rosa, na verdade, não pertence a ninguém. A gente só teve a ideia de oficialmente fazer com que o Brasil também se identificasse com o Outubro Rosa e que isso fosse uma coisa que eu sempre falo assim, para celebrar a vida, para homenagear pessoas que passaram pela doença. E aquelas também que não conseguiram vencer a doença. O Outubro Rosa ele é um movimento mundial de domínio público que desde os anos 90 surgiu nos Estados Unidos e vem se espalhando por todos os países do mundo. Nós mesmos já presenciamos movimentos nos Estados Unidos, no Egito. E como é que acontece o Outubro Rosa? O Outubro Rosa ele é marcado pela iluminação na cor rosa de prédios e monumentos públicos. E da mesma forma a gente convida tanto os indivíduos quanto as empresas a aderirem a essa campanha, tanto decorando as suas casas, vestindo-se de rosa, e as empresas da mesma forma que apoiem essa mobilização, patrocinando, levando essa conscientização para dentro das suas empresas, para suas funcionárias, né, incentivando que elas façam a sua mamografia a partir dos 40 anos e disponibilizando o tempo necessário para que elas, e a dispensa do trabalho para que elas façam esses exames preventivos. Todos os tipos de neoplasias, na verdade, cada neoplasia tem o seu mês para fazer o diagnóstico, para lembrar mais. E o que é mais conhecido e o que é mais falado, por ser uma das doenças mais prevalentes, é o Outubro Rosa. Mas a gente não devia lembrar só dessa doença no outubro, deveria ser todos os meses do ano. Mas acho que tem a importância para fazer a mulher parar e pensar, porque infelizmente hoje em dia ainda a gente tem o diagnóstico de doença muito avançada. E o câncer de mama é uma doença que ela pode ser prevenida ou diagnosticado de forma mais precoce. O câncer hoje é um problema de saúde pública não só para o Brasil, mas internacionalmente. Se estima, né, que os números, tanto de incidência quanto de mortalidade, aumentem de forma muito expressiva nos próximos 15, 20, 30 anos. Estimativas da Organização Mundial da Saúde mostram que provavelmente em 20 anos o câncer vai ser a primeira causa de morte em todo o mundo. A gente está falando de um universo de 5 mil mulheres, novos casos de câncer de mama aqui no estado por ano. Isso é muita mulher. Dessas 5 mil mulheres tem até mais uns 50, 100 homens que têm câncer de mama também. Então, acho que é importante dizer que isso não é só um problema da mulher, não é só um problema do homem. Aliás, isso é um problema da família. Em vista de toda esses dados que nos assustam muito, nós temos a campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos com a Corrida pela Cura e nada mais é que um mês de conscientização do diagnóstico precoce. Porque, infelizmente, nós sabemos que não existe uma prevenção para o câncer de mama. Mas a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnostica, as possibilidades de cura, elas aumentam consideravelmente. A região sul do Brasil, e principalmente Rio de Janeiro e Porto Alegre, tem índices e taxas de câncer de mama comparáveis a Nova York ou Paris, por exemplo, às vezes até mais alto do que cidades do primeiro mundo. Então é um problema que está muito perto da mulher brasileira. A mulher brasileira precisa saber disso, que é uma doença frequente. Ela precisa saber também que a detecção precoce através da mamografia e do exame físico feito pelo médico e pela paciente podem detectar a doença numa fase muito precoce, onde a chance de cura é extremamente alta, com um tratamento bastante simples. Hoje não se faz mais praticamente mastectomia, aquela cirurgia mutilante, mutiladora para a mulher, que era um terror para as mulheres.
Hoje a cirurgia da mama ela é conservadora, a gente mantém a forma da mama e de maneira que a autoestima da mulher não se altera com o tratamento do câncer de mama. E com os resultados do tratamento moderno, a chance de cura da mulher é muito alta. Se ela pegar o câncer de mama numa fase precoce, em que ele é chamado ainda de carcinoma in situ, em que ele ainda não invadiu o parênquima da mama, o tecido mamário, a chance de cura é da ordem de 95% a 98%. Quanto mais avançado o tumor da mama, maior esse nódulo na mama vai se tornando, maior possibilidade existe dessas células passarem da mama para os linfonodos da axila da mulher e aí as chances de cura vão caindo. Mas mesmo em estágios hoje mais avançados, nós temos resultados muito superiores ao que nós tínhamos, por exemplo, há 30 anos atrás. Os progressos são muito grandes. Hoje o tratamento do câncer de mama ele é muito personalizado para cada mulher, ele é feito de um jeito, de acordo com características biológicas que nós checamos em cada um dos tumores que é retirado da mama da mulher, e é um tratamento dirigido para aquele tipo de câncer de mama. A gente vê que cidades como, por exemplo, Porto Alegre, têm uma das incidências de câncer de mama maiores das registradas em qualquer país do mundo, né? Mais ou menos os níveis de países desenvolvidos, né? Muito se tem discutido, muito se tem estudado de por que isso acontece. Na realidade não existem motivos específicos, não tem nada na água, não tem nada na comida, não tem nada nos hábitos que sejam diferentes dos hábitos dos países desenvolvidos, né, em sociedades, né, do primeiro mundo. O que provavelmente explica isso é nossa origem genética, nossa origem étnica. Se a gente vai ver, nós somos, junto com a parte da Argentina, né, Uruguai e Rio Grande do Sul, uma sociedade basicamente de origem europeia, né, e essa mistura europeia é o que provavelmente esteja, né, na base dessa incidência muito alta de câncer de mama na nossa população. E cerca de 13 mil mulheres morrem no Brasil por ano devido ao câncer de mama. É um número bastante alto, ainda inferior a países mais desenvolvidos, mas o Brasil está rapidamente se aproximando dos níveis de câncer de mama dos países desenvolvidos. Então a gente orienta que é um paciente que palpe algum nódulo suspeito, que vá procurar o seu médico. Ou a mesmas que não palpam um nódulo, que tenha um exame normal, é importante fazer a mamografia, porque às vezes só uma alteração na mamografia a gente diagnostica aquelas lesões estágio pré-câncer. Então é muito importante isso, procurar o seu mastologista, o seu ginecologista para dar prosseguimento. Atualmente não adianta mais só fazer autoexame, né? A gente sabe que o autoexame detecta tumores de 1 ou 2 centímetros no mínimo. E nós estamos batendo muito nessa questão da mamografia para ter acesso a lesões muito pequenas ainda que a mão não tem. E quanto menor a lesão, menor vai ser o tamanho da cirurgia, menor vai ser o impacto de quimioterapias, etc. Toda mulher está em risco de ter câncer de mama. No Brasil, a gente acha que mais ou menos 1 em cada 9, 10 mulheres terá câncer de mama ao longo de sua vida. É um número bastante alto. Então, é importante que esse segmento com mamografia seja feito de uma maneira religiosa. Muitas mulheres, às vezes, pulam 2, 3, 4 anos da mamografia porque não tem tempo, porque esqueceram, e nesse intervalo é diagnosticado câncer de mama, às vezes até um pouco avançado, o que é uma pena. Então, se a mulher se conscientiza que ela tem que fazer mamografia, ela deve fazer isso anualmente. Em alguns países se recomenda iniciar a mamografia aos 50 anos de idade, e alguns países até recomendam fazer a mamografia a cada 2 anos. No Brasil, eu tenho a impressão que o ideal é começar aos 40 anos, porque, por algum motivo não muito claro, no Brasil a idade média de câncer de mama é mais baixa do que nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos a idade média do diagnóstico de câncer de mama é de 61 anos, no Brasil é de 53 anos. São mulheres mais jovens. Mais ou menos 30% das mulheres no Brasil têm câncer de mama antes dos 50 anos. É um número alto. Então, a mamografia deve começar por volta dos 40 anos de idade. Mas a recomendação
do Instituto Nacional do Câncer a partir dos 50 anos. Mas a recomendação da Sociedade de Mastologia, da Sociedade de Oncologia, as evidências que a gente tem é a partir dos 40 anos. Então a gente tem que orientar a mulher que ela tem que buscar esse direito, ela tem que ir atrás, porque a gente tem visto uma tendência cada vez maior de tumores em idade mais precoce. Porque câncer de mama tem cura. A gente chega a ter a cura quase total dessas lesões se forem pequenas. São poucos os cânceres com essa perspectiva. Só que para isso tem que chegar cedo. E o autoconhecimento, a mudança de fatores de risco, perder peso, caminhadas, se autoconhecer. Então, o autoexame é mais, não para detectar se tem um câncer ou não tem, mas para saber se mudou ou não mudou alguma coisa. Ter uma dieta boa, ter uma dieta saudável, balanceada, nem tanto, nem tão pouco, nem nada, não comer carne, nem não... Não, uma dieta saudável. Acho que tem uma série de coisas, a ingesta abusiva de bebida alcoólica também, a gente sabe que não é aquele vinhozinho que vai fazer mal, mas muito destilado tem uma relação direta com câncer de mama. Cigarro nem pensar, acho que cigarro banido da face da terra, essa que é a mensagem para o cigarro. Nós temos no consultório pacientes que, fazendo exames precocemente, chegam e têm benefício por causa disso. Agora, se a gente vai ver estes resultados Brasil, né, nacionalmente, nós estamos muito aquém da onde se deveria estar. A mortalidade por câncer nos países desenvolvidos está caindo dramaticamente há 20 anos. Né? Curvas impressionantes de diminuição da mortalidade, né, que são absolutamente fantásticas. Apesar de que a gente está vendo mais casos da doença, a mortalidade pela doença está diminuindo. No nosso país, lamentavelmente, a realidade global não é a mesma. A mortalidade por câncer no Brasil continua aumentando, apesar das campanhas, apesar dos tratamentos disponíveis, né, para melhorar esses resultados. Basicamente, em relação a pacientes com câncer de mama, o que está acontecendo é que nós estamos procurando personalizar o tratamento. Individualizar o caso de cada paciente, conhecer melhor a biologia do tumor, identificar diferentes tumores em diferentes pacientes e para cada uma delas adequar um tratamento de acordo com as características biológicas do tumor que ela apresenta. Existem avanços importantes em relação ao tratamento local. Se sabe cada vez mais o comportamento da doença frente a uma mastectomia ou a um tratamento conservador. Fica cada vez mais evidente que a conservação da mama é tão eficaz, tão efetiva quanto a mastectomia, quando estiver bem indicada. Já existem trabalhos que mostram que a conservação da mama pode ser mais eficaz do que uma mastectomia. O que nós identificamos é que o risco de a doença voltar na mama é cada vez melhor, na medida em que nós implementamos um tratamento sistêmico mais eficaz, mais selecionado. E a evolução natural que está acontecendo é que, na medida em que o avanço da ciência vem acontecendo, nós conseguimos definir o perfil molecular de cada tumor. Então eu diria que o grande avanço dos últimos 2, 3 anos foi a possibilidade de identificar diferentes perfis moleculares em diferentes mulheres com comportamento biológico de tumores diferentes, adequando o tratamento para cada pessoa. Não é mais possível usar a palavra câncer de mama como um termo geral. É importante conhecer a doença em cada paciente, conhecer as características da mulher, em responder ao tratamento e personalizar o tratamento. Nós temos que tomar o controle da nossa saúde. Nós temos que ser pacientes ou pessoas mais responsáveis em diminuir os fatores de risco para câncer de mama, que já sabemos
Não vai ter uma pesquisa mágica que vai aparecer no Fantástico, pelo menos para os próximos 100 anos. Eu te digo desse jeito, 100 anos, que vai curar, prevenir de vacina. Tem muita coisa acontecendo, mas tem muitos tipos de câncer de mama. Então não vai ser uma resposta única. O que a gente precisa fazer? Diminuir o peso. Praticar o não obrigado. Dieta. E tem coisa mais importante do que comer. Principalmente errado. Segunda coisa, nós temos que fazer exercícios. Nós temos que abolir o cigarro. Beber com moderação. Fazer com que essas hormonioterapias de reposição ou mesmo outras terapias parem de nos iludir, que não estão tendo efeitos colaterais. A melhor cirurgia é aquela que a gente não faz, o melhor remédio é aquele que a gente não toma. Mas se precisa tomar e precisa fazer uma cirurgia, a gente faz. Então eu tô de peito aberto aqui, durante o Outubro Rosa, dividindo os meus pensamentos. Muita gente pode não concordar, mas é um direito que eu também tenho de passar para as pessoas o que eu acumulei nesses últimos 30 anos. Se cuidem, câncer de mama tem cura, dá para chegar cedo, dá para não ser mutilada, dá para não morrer disso. As mulheres do nosso antepassado, elas tinham múltiplos filhos, tinha muitos filhos, ela tinha 12, 13 filhos. Então ela passava basicamente todo o período dela ou grávida ou amamentando, né? E para a mama, quanto menos ela oscilar os hormônios, melhor é. Então antigamente a mulher não usava anticoncepcional, ou ela estava durante a gravidez ou ela estava amamentando. E ela menstruava, ela ciclava poucas vezes, e com isso a mama dela tinha poucas oscilações. No momento que ela passou a não ter mais filhos, né, essa mama oscila mais, as variações hormonais são maiores, né, e daí essas alterações podem fazer com que haja o desencadeamento da doença mais precocemente. Nós sabemos que as pacientes têm um risco ambiental, que seria o seu comportamento em relação à alimentação. A obesidade é um fator de risco, né? O sedentarismo, o álcool, né? A bebida alcoólica e as radiações, né? E temos os fatores hormonais, em que a paciente usa anticoncepcional durante sua vida. Lógico que é necessidade para prevenir uma gravidez, mas é um fator negativo. As gravidez, cada vez temos menos filhos, né? E a gravidez é proteção, a amamentação é proteção, né? E a menopausa tardia é um fator ruim, né? Quanto mais tempo a mulher menstrua, né, mais hormônios ela tem, e com isso aumenta a incidência de alterações na mama e o risco de gravidez. E os fatores genéticos, nós sabemos que hoje 5 a 10% dos cânceres são genéticos, né? Então tem um fator familiar que também é importante quando tu tem um parente próximo, né? Uma linhagem próxima, o risco é maior. Então, a partir dos 40 anos, a gente recomenda que toda mulher comece a fazer avaliação com mamografia de rotina, ou antes dos 40 anos com ecografia, e antes disso sempre ir no seu ginecologista e anualmente, e qualquer alteração que talvez o ginecologista não possa orientar a mulher, procurar um mastologista, um especialista para interpretar os achados tanto da ecografia quanto da mamografia. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele recomenda a partir dos 50 anos a mulher fazer mamografia. Mas a gente sabe que entre os 40 e 50 anos a gente tem histórias de câncer de mama, a gente tem aos 20, a gente tem aos 30, isso é mais raro, mas pode acontecer então que a mulher, a partir dos 40 anos, a gente faça, se ela tem condições, se ela tem que procurar e ela tem que buscar esse direito de fazer a partir dos 40 anos. Existe
tecnologias novas a todo momento, né? E a mamografia convencional, que é aquela que usa chapas, tende a ficar obsoleta, até porque ela não é meio ambiente, vamos dizer assim, correto. Então, existe uma tecnologia que é a mamografia digital, que não é a digitalização de chapas. Esquece. É mamografia digital que é assim, a gente enxerga melhor. A gente consegue fazer alguns testes ali, dinâmicos às vezes, que ajuda muito. Mas sem dizer que a outra mamografia não é boa. Porque o que interessa mesmo é a técnica utilizada, o operador lá, o agente técnico que está fazendo o exame e principalmente um aparelho bem calibrado com um radiologista dedicado à mama. Diferente do que acontecia no passado, hoje existem várias opções para a prevenção de câncer. Houve um avanço incrível em relação ao diagnóstico por mamografia, por ultrassom e por ressonância, o que permite que se antecipe muito o diagnóstico de lesões que no futuro trariam um problema muito maior e que podem ser resolvidos de forma muito mais simples. E do ponto de vista de tratamento, é impressionante o que aconteceu em relação à possibilidade de conservação da mama, não mais mutilação, precisão nas indicações de tratamento com radioterapia e com quimioterapia. Passar pelo diagnóstico, pela experiência do diagnóstico e processo de tratamento do câncer de mama não é fácil, né? Nós sabemos que é muito impactante para o paciente que está passando por isso e para a família. Que no início eles não sabem em que lado eles começam, né? Quais são as possibilidades, como é que isso vai se dar, o que a gente passa de mensagem para os pacientes que estão passando por isso. É que hoje nós temos muitas possibilidades terapêuticas. Então a primeira coisa a fazer é procurar um profissional adequado, né? Para que a gente consiga explicar e tentar orientar, porque nem sempre as coisas são tão difíceis quanto parece. E antigamente, as pacientes tinham, quando recebiam um diagnóstico de câncer, elas pensavam na morte, né? Hoje em dia não, hoje em dia com os recursos que nós temos, com os tratamentos que nós temos, as pacientes chegam com bastante esperança e normalmente com uma visão bem positiva da doença e bem entusiasmadas para começar o tratamento. E na paciente que tem um nódulo, que é biopsiado e que se confirma que tem um diagnóstico de câncer e carcinoma invasor, nós temos hoje infinitas possibilidades terapêuticas, tanto de tratamento cirúrgico, quanto de tratamento complementar com quimioterapia, radioterapia e também com terapia de alvo molecular. Uma das coisas que mais me emocionam é quando a paciente tem o diagnóstico de câncer de mama, porque mexe com toda a estrutura psíquica da paciente numa notícia que tu dê para ela. Então é um momento assim que é muito forte e a gente sabe que isso vai mexer com a vida dela, com a autoestima dela, com os sonhos dela. E nós temos que ter um respeito muito grande por esse momento. E a partir daí desenvolver coisas com ela para reestruturar esse psíquico que realmente, como elas dizem, o diagnóstico me tirou o chão. Durante o tratamento a gente vê que as pacientes têm altos e baixos, porque às vezes tem uma boa notícia, às vezes não tão boa, e as fases do tratamento vão mudando a autoestima da paciente, mas é unânime e tem algumas exceções, é claro, porque existem todos os tipos de pessoas, mas uma das coisas assim mais incríveis é que o diagnóstico do câncer de mama ameaça a vida. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação para as pessoas,
de um modo geral, sobre o que é mais importante, pensando especificamente na área do carcinoma de mama, eu diria que não há nada mais importante do que fazer diagnóstico precoce. Ainda, prevenção é importante, tentar modificar hábitos de vida é importante, mas nada é mais impactante do que diagnosticar precocemente. E isso se consegue usando a mamografia.